Olá! A segurança da informação no governo é um assunto sério e cheio de detalhes importantes. Nessa análise, a gente vai mergulhar nos padrões e protocolos que são a espinha dorsal da proteção de dados do Estado. Vamos desde as políticas mais estratégicas até as tecnologias que fazem tudo isso acontecer na prática. Bom, para começar, a gente precisa entender o que sustenta toda a estrutura de segurança. Existem alguns princípios que são a base, o alicerce mesmo, de toda e qualquer política ou tecnologia que vamos discutir aqui. Essa base é conhecida como a tríade da segurança da informação. São três garantias que precisam andar sempre juntas. A primeira é a confidencialidade, que é bem simples, garantir que só pessoas autorizadas acessem a informação. A segunda é a integridade, que cuida para que o dado seja sempre exato, completo e não sofra nenhuma alteração indevida. E por fim, a disponibilidade, que assegura que os usuários autorizados consigam acessar a informação sempre que precisarem dela. Ok, com esses princípios bem estabelecidos, a gente pode avançar para as políticas técnicas. Agora a coisa fica mais prática. São as regras obrigatórias que transformam aqueles conceitos em ações de verdade para proteger os sistemas e os dados no governo. E o ponto de partida de todas essas políticas é uma ideia central. Segurança tem que ser algo preventivo. Não é um acessório que a gente instala depois que o sistema está pronto. É um processo contínuo que começa muito antes. E essa ideia de prevenção se reflete diretamente no ciclo de vida de qualquer sistema. A segurança tem que estar presente em todas as fases, sem exceção, desde o primeiro rascunho lá no planejamento, passando pelo desenvolvimento, pelos testes, até a implantação final. A meta é que a solução já nasça segura. Agora, uma política que é regra de ouro, inegociável, a criptografia. Se uma informação é classificada como sensível, ela precisa ser criptografada sempre que for passar por uma rede insegura como a internet. Isso é obrigatório, justamente para evitar que alguém consiga interceptar e ler o que não deve. E tem mais algumas diretrizes que são vitais. Por exemplo, todo sistema precisa guardar registros, os famosos logs, para permitir auditorias. Rede sem fio? Elas precisam de configurações de segurança bem rigorosas. Não é só colocar uma senha qualquer. Os usuários também têm sua parte. Eles precisam ser treinados para entender suas responsabilidades. E, claro, tudo isso tem que estar alinhado com os decretos do Gabinete de Segurança Institucional, o GSI, que é quem dita as regras gerais de segurança no governo. Falando em quem dita as regras, a gente precisa falar sobre uma entidade fundamental quando o assunto é identidade digital e transações seguras no país. Existe uma autoridade central que comanda toda a estrutura de certificação digital aqui no Brasil. Essa autoridade é a ICP Brasil, que significa Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira. É a ICP Brasil que define todas as normas e procedimentos para garantir que um documento eletrônico seja autêntico, íntegro e tenha validade jurídica. E o que está sob o guarda-chuva da ICP Brasil? Bom, basicamente tudo que envolve certificação digital. Estamos falando dos certificados digitais em si, que seguem o padrão X.509, dos smart cards, daqueles tokens de segurança e, claro, das assinaturas digitais que são feitas usando tudo isso. Então, olha só, a regra aqui é muito clara e não tem exceção. Qualquer assunto técnico sobre certificados digitais, tokens ou smart cards no Brasil tem que, obrigatoriamente, seguir as normas da ICP Brasil. Não adianta falar em padrões internacionais. Para nós, a autoridade máxima nesse assunto é nacional. Certo, agora vamos descer um pouco mais no detalhe técnico e falar das ferramentas que colocam essas políticas de segurança em prática. A criptografia é a principal delas, o motor que garante a confidencialidade e a integridade dos dados. Basicamente, existem dois grandes tipos de criptografia. A assimétrica, que também é chamada de chave privada, usa uma única chave tanto para cifrar quanto para decifrar a informação. Algoritmos como o 310 e o AES são desse tipo. Eles são ótimos para grandes volumes de dados porque são muito rápidos. Do outro lado, a gente tem a criptografia assimétrica, ou de chave pública, que trabalha com um par de chaves, uma pública e uma privada. Algoritmos como o RSA e o Diffie-Hellman são mais lentos, mas são essenciais para coisas como a troca segura de chaves e as assinaturas digitais. E para garantir a integridade, a gente usa os algoritmos de hash. Pensa no hash como uma impressão digital única de um arquivo ou de um dado. Ele gera um código de tamanho fixo e qualquer alteração, por menor que seja no dado original, vai gerar um hash completamente diferente. Os algoritmos recomendados para isso são o SHA-256 e principalmente o SHA-512.
Mas não adianta só criptografar os dados se a gente não os transmite de forma segura, certo? Por isso, o uso dos protocolos de comunicação corretos é fundamental. Vamos dar uma olhada nos principais e suas versões seguras que são exigidas no governo? Na web, todo mundo já viu isso. A diferença entre HTTP e HTTPS é crucial. O HTTP envia tudo em texto puro, aberto. Qualquer um no meio do caminho pode ler. Já o HTTPS, com aquele S de Secure, adiciona uma camada de segurança, o SSL, ou, mais modernamente, o TLS, que criptografa toda a comunicação. A mesma lógica vale para a transferência de arquivos. O protocolo padrão, o FTP, é totalmente inseguro. Por isso, as versões seguras como o SFTP, que usa SSH, e o FTPS, que usa TLS, são as que devem ser utilizadas. Elas protegem não só os arquivos, mas também as senhas de acesso. E essa necessidade de segurança se espalha por vários outros serviços. Na camada de rede, o protocolo IPv4 precisa do IPsec para ser seguro, porque ele não foi criado com segurança em mente. Já o IPv6 mais novo é diferente, ele já vem com mecanismos de segurança nativos. Em rede sem fio, o padrão é usar WPA2 com criptografia AES. Para o sistema de nomes de domínio, DNS, a gente usa o DNSSEC. E para serviços de diretório, o LDAP precisa ser combinado com o TLS. Para a gente fechar, vamos fazer uma síntese bem direta. São aqueles pontos cruciais que costumam aparecer muito em avaliações e que precisam estar na ponta da língua. Primeiro ponto, e talvez o mais importante. Falou em assinatura digital, certificado, token ou smart card no Brasil, a resposta é sempre ICP Brasil. É a única autoridade normativa para o tema no país. Segundo ponto, bem específico. Qual a configuração padrão para uma rede sem fio segura? A combinação é WPA2 para autenticação e AES para criptografia. Simples assim. E terceiro ponto, a diferença fundamental entre as versões do protocolo de internet. O IPv6 já nasceu com segurança integrada. O IPv4, que é mais antigo, precisa do reforço do protocolo IPsec para garantir a segurança na camada de rede. E concluímos com a ideia que amarra tudo isso. A segurança da informação não pode ser tratada como um extra, um item que se adiciona no final. Ela precisa ser o alicerce, a estrutura fundamental sobre a qual os sistemas confiáveis são construídos. Essa é a mentalidade que guia todas as normas e práticas no setor público.